Vamos aprender comigo esse lindo trilho de mesa? Então vamos agora para o passo a passo. Se inscreve no canal para mais. Vamos usar a agulha 3, a linha ou barbante, como vocês gostam de chamar. Esse daqui é aquele polipropileno mais grosso, tá? A cor dele é rame desse trabalho. E tu pode fazer ele maior ou menor se quiser. O tamanho dele ficou de 1,10 m por 40 de largura. 1,10 m de comprimento por 40 de largura. E para aumentar ele, é só aumentar os bicos aqui no final. Então, vamos para o passo a passo. A gente começa fazendo aquela correntinha inicial com nozinho. Prende bem. Como é fio de seda, então a gente vai deixar um pouquinho mais soltinho no início, tá? Não apertar tanto o ponto. A gente vai fazer 58 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer as minhas 58 já e volto aqui. Depois de fazer as 58 correntinhas, a gente dá uma laçada, conta 4 correntinhas, sem contar da agulha, tá? 1, 2, 3, 4. Na quarta, a gente entra na correntinha e faz um ponto alto. Assim, ficando 2 pontos altos já no início, tá? E nós vamos fazendo ponto alto em cima de cada correntinha até o final, para completar essa carreira, tá? Aqui eu já fiz 3 pontos altos, um ponto alto em cada correntinha, 4 pontos altos, sem pular nenhuma, tá bom? 5 pontos altos, escorrega bastante essa linha. Quando eu terminar, volto aqui com vocês. Quando a gente chega aqui no final da carreira, de todos os pontos altos, a gente vira o trabalho. A linha de seda, ela é bem chatinha, ela enrola um pouco, mas os trabalhos ficam lindos com ela. Aí, sobe 3 correntinhas. E na próxima correntinha, um ponto alto. Aí, todos os cantinhos nós vamos fazer com 4 pontos altos. 3, 4. Depois desses 4 pontinhos altos, a gente faz uma correntinha de espaço, pula um ponto alto de base e faz um ponto alto no próximo. Ficando assim, esse bloquinho. Uma correntinha de espaço, pula um ponto alto de base, no próximo, mais um ponto alto. Nós vamos fazer assim por 7 bloquinhos desses de espacinhos assim, tá? Eu fiz 3, aí vamos terminar os 7. Terminando os 7 bloquinhos abertos com o espacinho de uma correntinha, a gente, quando termina os 7 bloquinhos com o espacinho de uma correntinha, a gente faz 10 pontos altos, contando com aquele ponto alto que ficou do bloquinho, tá? Então, assim, já dá 2, 3, 4. Então, assim, fizemos 4 pontos altos no início, 7 bloquinhos com espacinho de uma correntinha, 10 pontos altos juntos agora no meio. Aqui deu a metade do trabalho. Então, aqui, quando terminar os 10 pontos altos, a gente faz 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, pula um ponto de base, no próximo ponto, a gente faz um ponto alto. E agora, repetir o final, repetir o início. 10 pontos altos,
3, 4, 5, 6, terminando os 10 pontos altos, aí volta os 7 bloquinhos. Faz uma correntinha, pula um ponto alto de base, ficando o bloquinho. Mais uma correntinha de espaço, pula o ponto alto de base, um ponto alto. 2 bloquinhos. Faz uma correntinha, pula um ponto alto, faz um ponto alto, 3 bloquinhos. Pula uma correntinha, faz uma correntinha, pula um ponto alto, no próximo, um ponto alto. 4 bloquinhos. E assim, 5 bloquinhos, até eu completar os 7 bloquinhos. 6 bloquinhos. 7. Opa, vamos escorregar daqui. 7 bloquinhos. E no final, a gente vai terminar com 4 pontos altos. Sobraram 3, né? Aí aqui fica 2, 3 e 4. 4 a gente coloca dentro da correntinha aqui pra ficar bem certinho, tá? E daí vai ficar bem retinho o trabalho. 4. Terminou com 4 pontos altos. Vira o trabalho, sobe 3 correntinhas, 2, 3, e no próximo ponto alto já faz um ponto alto. A gente sempre vai iniciar assim as carreiras. Aqui, 2, opa, escorregou de novo. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Agora, a repetição, os 7 bloquinhos. Faz a correntinha de espaço e fica ponto alto sobre ponto alto. Correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Terminando os 7 bloquinhos, um em cima do outro, vai ficar sempre assim, tá? Os bloquinhos vão ficar sempre um em cima do outro. Nós fizemos 10 pontos altos, agora a gente vai fazer 8 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, na carreira de baixo, sobraram 2, porque eram 10. Então, agora a gente faz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Prende com um ponto baixo, aqui nessas outras 4 correntinhas que a gente tinha embaixo, e faz mais 1, 2, 3, 4. Como a gente fez 8 do outro lado, então, agora a gente pula 2 pontos altos, no terceiro a gente faz um ponto alto e termina esses pontos altos, um em cima do outro, completando 8 pontos altos. Aqui é só repetição, tá bom, gente? O que mudou foi só ali no meio. Agora fica igual a carreira anterior. A gente termina, desculpa, gente, 7, 8 pontos altos. Agora, uma correntinha de espaço e ponto alto sobre ponto alto, fazendo os bloquinhos novamente. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto, tá? Até terminar os 7 bloquinhos, um em cima do outro, e depois a gente faz os 4 bloquinhos, os 4 pontos altos juntos, no finalzinho, que sempre vai estar assim, o início e o final igual. Terminando os 7 bloquinhos, a gente faz agora aqueles últimos 4
pontos altos. Como eu falei, o início e o final desse trabalho vão ser sempre iguais. Dentro da correntinha, para ficar retinho, 4 pontos altos. Vira, sobe 3 correntinhas, 2, 3. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Agora, nós vamos para a repetição de novo dos bloquinhos. Faz uma correntinha de espaço, bloquinho em cima de bloquinho. Mais uma correntinha de espaço, ponto alto, bloquinho em cima de bloquinho. Mais uma correntinha de espaço, até completar os 7 bloquinhos. Terminando os 7 bloquinhos, a gente continua fazendo aí ponto alto em cima de ponto alto. Na carreira anterior, a gente fez 8 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 6 pontos altos, deixando 2 aqui no final desse motivinho. Sobrou 2. Aí, a gente faz mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Prende nessa primeiro espacinho aqui com um ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Prende aqui nesse espacinho com um ponto baixo. 4 correntinhas. 2, 3, 4. Agora, pula 2 pontos altos pra gente ficar com 6 como do outro lado. Pula 2, daí no próximo ponto alto. Agora, ponto alto sobre ponto alto, que vai dar o total de 6 pontos altos aqui nessa carreira. Deu 6 pontos altos. Agora, é repetição. A gente faz os 7 bloquinhos, os 4 pontos altos aqui no final, e eu volto na próxima carreira. Terminando aquela carreira, então, eu virei o trabalho, subi 3 correntinhas e faço os nossos primeiros 4 pontos altos. 3. 4. E agora, a repetição dos 7 bloquinhos com uma correntinha de espaço, tá? Aqui o primeiro bloquinho e vamos fazer os 7. Terminando os 7 bloquinhos. Na carreira anterior, a gente tinha 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer só 4 pontos altos aqui, tá? 3, ponto alto sobre ponto alto, tá bom, gente? É só repetição, só muda aqui no meio, tá? Do trilho. Então, fiz os 4 pontos altos, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí, esse espacinho, eu prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas nesse espacinho. No próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Faço mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. No próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Como do outro lado tem 4 pontos altos, a gente tem que deixar 4 pontos altos nesse lado também. Então, a gente faz mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pula 2 pontos altos, no próximo, um ponto alto. Fazendo agora ponto alto sobre ponto alto, 2, 3, 4. Então, ficou assim, 4 pontos altos aqui no início, 4 pontos altos aqui desse lado, tá? O início que eu falo é do motivinho, é o do meio, tá bom? Agora, vamos fazer a repetição dos bloquinhos de espaço. É uma correntinha e um ponto alto. E a gente faz bloquinho sobre bloquinho e os últimos 4 pontos altos aqui do final.
e vira a carreira e começa de novo. Terminando a carreira, a gente vira o trabalho, faz 3 correntinhas para subir e de novo os nossos primeiros 4 pontos altos. Aqui já fica 2, 3, 4. Aí, agora, bloquinho sobre bloquinho, é só repetição. O trabalho, ele é bem fácil. É sempre a repetição, a gente só muda o meio, tá? Uma correntinha de espaço e bloquinho sobre bloquinho. Chegando aqui no meio da carreira, depois dos bloquinhos, quando começam os pontos altos, vocês viram que nas outras carreiras a gente começou com 10 pontos altos, 8, 6 e 4. Números pares, tá? Então, agora, na carreira anterior tinha 4 pontos altos, agora nós vamos aumentar de 2 em 2 até chegar aos 10 novamente, tá? Aqui a gente fez 2, 3, 4, tinha 4 na de baixo, então, vamos fazer mais 2. 5, 6. A gente tá fazendo dentro do espacinho das 4 correntinhas. Então, agora, a gente faz 4 correntinhas, 2, 3, 4. Não prende nesse espacinho, prende no próximo espacinho, com um ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4 correntinhas, prende no próximo espacinho de 4 correntinhas, com um ponto baixo. Faz mais 1, 2, 3, 4. Agora, nós temos o nosso último espacinho. A gente não vai prender nele, porque a gente quer 6 pontos altos. Então, a gente vai direto, laça a agulha e faz um ponto alto dentro dele, mais um ponto alto, ficando 2 pontos altos dentro dele. E daí, a gente faz agora ponto alto sobre ponto alto nesses próximos 4, para ficar o total ali no meio de 6 pontos altos. 5, 6. E agora, a repetição de novo, pessoal. Uma correntinha de espaço, ponto alto, bloquinho sobre bloquinho, e os 4 pontos altos do final, para finalizar a carreira. Terminei a carreira, subi 3 correntinhas e faço os nossos primeiros, prendeu 4 pontos altos, tá? 2, é a repetição de novo. 3, 4. E agora, a repetição dos bloquinhos. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Outra correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto, até chegar nos pontos altos do meio. Terminando aqui nossa repetição dos 4 primeiros pontos altos, mais os 7 bloquinhos, a gente vai para os pontos altos do meio. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso aumentar, porque ele está igual à carreira de baixo. Então, eu vou fazer mais 2 dentro do espacinho, tá? De 4 correntinhas, naquele espacinho. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e não prendo no espacinho que eu fiz os pontos altos. Eu prendo no próximo espacinho com um ponto baixo. Agora, eu faço mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Como eu tenho só mais um espacinho e eu preciso aumentar, então, eu já faço a laçada na agulha e faço aqui dentro desse espacinho 2 pontos altos. E agora, ponto alto sobre ponto alto para fechar os 6. Dentro do espacinho, eu tinha 2 pontos altos, agora já fiz mais 2, aí tem 4, então 5, 6, 7,
8, desculpa, não era para fechar os 6, era para fechar os 8, porque na carreira anterior a gente já tinha 6. Agora, a repetição dos bloquinhos de novo. A gente faz uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, termina os 7 bloquinhos, faz os 4 pontos altos no final e vira o trabalho. Virei o trabalho, subo 3 correntinhas, 2, 3, faço meus 4 primeiros pontos altos, então 2, com a correntinha já fica 1, né? 3, 4. Agora, uma corrente de espaço, um ponto alto em cima daquele ponto alto, ficando o bloquinho. Vamos terminar os 7 bloquinhos. Terminando os 7 bloquinhos, a gente começa a fazer os pontos altos do motivinho do meio, tá? Então, antes a gente tinha 8, agora tem que ter 10. Então, faz ponto alto sobre ponto alto. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem que fazer 10. Então, nesse espacinho de 4 correntinhas, a gente faz mais 2 pontos altos aqui. 1, 2. Ops, 2. Agora, a gente faz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, não prende com ponto baixo, vai direto no próximo espacinho aqui, e vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. E agora, ponto alto sobre ponto alto, fechando os 10 pontos altos. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, repetição de novo, gente. Uma correntinha, ponto alto e fazendo os bloquinhos. 7 bloquinhos e 4 pontos altos no final para terminar a carreira. Então, gente, terminando essa carreira, o motivinho do meio, ele fica assim, tá? Esse é o que a gente vai fazer a repetição dele até o final. Vamos fazer 13 iguais a esse. Eu vou fazer mais um junto com vocês, para vocês entenderem direitinho. Ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar mais pra cá. Ele fica muito lindo esse trabalho. Então, para a próxima carreira, a gente sobe 3 correntinhas, faz mais 3 pontos altos, ficando os nossos 4 pontos altos de início. E a repetição dos 7 bloquinhos, tá? Então, aqui a gente faz uma correntinha e ponto alto. E vamos fazer os 7 bloquinhos. Terminando os 7 bloquinhos, a gente vai começar um novo motivo desse, tá? Vou fazer mais um com vocês. Então, a gente tinha 10 pontos altos, agora nós vamos fazer 8. Já fiz o meu primeiro, que termina com o bloquinho, né? Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente fez 8, sobraram 2. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e prender aqui no meio com um ponto baixo. Mais 1, 2, 3, 4 correntinhas, pular os 2 pontos, os 2 primeiros pontos altos e fazer um ponto alto no próximo.
que vai ficar, e fazendo agora ponto alto sobre ponto alto, vai ficar 8 pontos altos. E depois desses pontos altos, a gente vai fazer os 7 bloquinhos e os últimos 4 pontos altos da carreira. Aqui, 7, 8. Agora, vocês estão vendo que a gente tá diminuindo os pontos altos do meio para fazer um novo motivinho, né? E daí, a gente faz a repetição dos bloquinhos. Uma correntinha e ponto alto. Outra correntinha, ponto alto, termina os 7 bloquinhos, faz os 4 pontos altos do final e vai para a próxima carreira. Terminei a carreira, subi minhas 3 correntinhas, fiz os 4 pontos altos iniciais, os 7 bloquinhos com espaço de uma correntinha, e então agora eu vou fazer os meus pontos altos. Na carreira anterior, eu diminui 2 de 10, ficaram 8, e nessa eu vou diminuir mais 2, vão ficar 6 pontos altos. 4, 5, 6. Agora, eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, prendo no espacinho. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, prendo no próximo espacinho. Faço mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulo 2 pontos altos que a gente tá diminuindo e vou para o próximo, para o terceiro ponto, e faço um ponto alto sobre ele. Aí dá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a repetição de novo. Correntinha, ponto alto sobre ponto alto, fazendo 7 bloquinhos e os últimos 4 pontos altos, e viramos o trabalho e repetimos até o meio. Terminei a carreira, subi minhas 3 correntinhas de novo, fiz os 4 primeiros pontos altos, depois os bloquinhos sobre bloquinhos, 7 bloquinhos, cheguei no motivinho do meio novamente. Nós estamos diminuindo, tínhamos 6 pontos altos, agora a gente tem que ficar com 4 pontos altos. Então, aqui já tem 2, 3, 4. Aqui a gente faz, então, sobraram 2, ó. A gente faz 1, 2, 3, 4 correntinhas no primeiro espacinho, prende com um ponto baixo. Faz mais 1, 2, 3, 4 correntinhas no segundo espacinho, prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no próximo espacinho, prende com mais um ponto baixo. Aqui a gente tem 6 pontos altos, então a gente faz mais 1, 2, 3, 4 correntinhas para pular os 2 pontos altos iniciais. E no terceiro, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, então nós vamos ficar igual ao outro lado, com 4 pontos altos nesse motivinho. Aí, uma correntinha de espaço, ó, ponto alto sobre ponto alto, e vamos fazer nossos 7 bloquinhos mais os 4 pontos altos do final. Terminei a carreira, virei o trabalho, subi as 3 correntinhas, fiz os primeiros 4 pontos altos iniciais, os 7 bloquinhos, e agora eu cheguei no motivo do meio novamente. Então, aqui eu tinha 4 pontos altos na carreira de baixo, agora nós vamos começar a aumentar os pontos altos. Então, eu estou com 2, 3, 4, e como na carreira de baixo tem 4, eu quero 6 aqui. Então, eu boto 2 dentro do primeiro espacinho
de 4 correntinhas, ficando 6 pontos altos. Ah, essa linha tá enrolando um pouquinho. Aí, eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo espacinho, nesse aqui a gente já fez os 2 pontos altos, no próximo espacinho eu prendo com um ponto baixo. Faço mais 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, eu prendo com um ponto baixo. Agora, só sobrou um espacinho, então, eu faço 1, 2, 3, 4, e dentro dele eu vou fazer 2 pontos altos para aumentar meus pontos altos. Eu tinha 4 na carreira anterior, então agora eu vou ficar com 6. 2, e agora ponto alto sobre ponto alto. 3, 4, 5, 6. Agora, correntinha para o espaço, ponto alto sobre o ponto alto, vamos fazer nossos 7 bloquinhos e depois os 4 últimos pontos altos da carreira. Então, próxima carreira, subi meus 3 pontos altos, minhas 3 correntinhas, pode fazer um ponto alto, 4 pontos altos, 7 bloquinhos de espaço. Já cheguei no meio, fiz os 6 pontos altos que eu tinha, ponto sobre ponto, preciso mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos, mais 2 pontos altos, né? Pra ficar 8 pontos altos no total aqui no meio, dentro desse espacinho, fiz 2. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, prendo aqui nesse próximo, não no espacinho que eu tenho os pontos altos, prendo com um ponto baixo. Faço mais 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou fazer dentro do próximo espacinho 2 pontos altos, porque eu preciso aumentar a quantidade de pontos altos. Então, 2, 1, 2, e agora aqui sobraram 6, então vão ficar o total de 8 pontos altos aqui. E a gente faz depois os 7 bloquinhos e os 4 pontos altos e vira o trabalho e começa de novo. Vira o trabalho e começa de novo, não. Vira o trabalho e faz a repetição até o miolinho, até o meio, até o motivo. Bom, na próxima carreira, de novo, sobre 3 correntes, fiz os 4 pontos altos, 7 motivos. No meio aqui, eu fiz ponto alto sobre ponto alto até completar os 8, e a gente faz o máximo 10, né? A gente quer os 10, então, a gente faz dentro daquele espacinho, mais 2 pontos altos. A gente faz 4 correntinhas, 2, 3, 4, e agora a gente não prende em lugar nenhum, porque só tem mais um espacinho. E nesse espacinho a gente vai fazer os 2 pontos altos. Quando tem 10 pontos altos aqui no motivinho, que a gente já fechou os 10 pontos altos, a gente não faz, não prende as correntinhas, tá? Deixa elas soltinhas assim, formando esse quadradinho, tá? E a gente termina agora ponto sobre ponto alto, fechando os 10 pontos altos aqui no motivo do meio, faz os bloquinhos de espaço, 7 bloquinhos, e os 4 pontos altos no finalzinho da carreira, e vira o trabalho de novo. Vamos fazer a repetição. Eu terminei a minha carreira, eu não comecei a outra, porque agora é só repetição, tá? A gente vai, não tem problema se fica embabadinho assim, porque depois na hora do bico ele vai se ajeitar. Então, a gente fez 2 motivos, eu ajudei vocês a fazerem 2 motivos aqui. Nós temos que fazer 13 motivos ao total. Nós fizemos 2, então, vamos fazer mais 11 motivos desse, e depois eu volto para ensinar o bico. Então, aqui, terminando os 13 motivos, eu terminei os 13, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, quando a gente termina os 13, a gente vira o trabalho, sobe
3 correntinhas. Aqui eu já subi 1, 2, 3. E a gente vai fazer uma carreira agora toda de pontos altos para ficar igual o início lá do trilho, tá? Então, a gente vai fazer ponto alto aqui sobre ponto alto nesses 4 primeiros, tá? Fechei os 4 pontos altos. Agora, nos bloquinhos aqui, como tem uma correntinha de espaço, a gente faz um ponto alto dentro do bloquinho. E um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui. Aí, a gente vai fazendo assim até chegar aqui nesse meio. Ponto alto, uma correntinha de espaço aqui. A gente faz um ponto alto no bloquinho, em cima do ponto alto, faz outro ponto alto. E quando chegar aqui, eu já explico pra vocês. Chegando aqui no meio do motivo, que tem as 4 correntes, a gente não vai fazer um ponto alto para cada corrente. A gente vai fazer somente um ponto alto, como lá no início do trilho. E depois, o próximo ponto alto é em cima do outro ponto alto. Assim. Agora que ele fica, tipo, uma folguinha, mas depois ele se ajeita, tá? Aí, vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aí, ponto alto em cima de ponto alto. Até o finalzinho dessa carreira. E depois, nós vamos começar o bico. Não cheguei no final da carreira ainda, estou nos bloquinhos. Como eu falei, dentro da correntinha, a gente faz um ponto alto. E depois, ponto alto sobre ponto alto. Tem a correntinha de espaço, a gente faz um ponto alto dentro do bloquinho. E ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Chegando aqui no nosso último ponto alto, a gente terminou esses motivos, agora a gente vai começar o bico. Então, a gente vira o trabalho, deixa eu só ajeitar aqui. Vira o trabalho, aqui a gente sobe uma correntinha e aqui dentro dele a gente faz um ponto baixo. Precisa subir a correntinha, por quê? Porque esse lado aqui, daí já vai ficar para este lado aqui. E o ponto baixo que a gente fez vai continuar na carreira aqui, tá? São os cantos, vão ser todos assim, tá bom? Como se fosse 2 pontos baixos. E agora, a gente vai fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. Fazer toda a carreira de ponto baixo sobre cada ponto alto, até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu deixei o último para fazer com vocês. Tem aquelas correntinhas, né? Então, a gente faz um ponto baixo bem na primeira correntinha de cima. A gente faz uma argolinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando assim, tá? E agora, a gente vai fazer o trabalho de lado. Como o trabalho, a gente vai fazer os pontos baixos no lado, então, a gente vai fazer agora que a gente fez esse, a gente vai fazer um ponto baixo em cima aqui, onde tá a divisão do ponto alto. Um ponto baixo aqui dentro, ó, dentro do ponto alto, sempre dentro do ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui na divisão entre os pontos. Um ponto baixo dentro, onde fica o ponto alto, naquele lá, como se fosse um espacinho, tá? Dentro do espacinho. Outro ponto alto em cima da divisão. Outro ponto alto dentro do bloquinho, dentro do espacinho. E nós vamos fazer assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, sobrou aquele ponto alto, que seria dessa carreira assim. Então, como ele está deitado, a gente faz um ponto baixo dentro dele, um ponto baixo aqui na primeira correntinha dele, tá? Não na outra. Soltar um pouquinho, que daí fica para esse lado. E agora, a gente faz
uma correntinha de espaço para fazer a voltinha e faz um ponto baixo em cima do outro ponto baixo, do ponto alto, aliás. Essa carreira, ela tá no avesso, então, os pontos altos, eles estão todos de cabeça para baixo, não no avesso, cabeça para baixo. Então, a gente tem que fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aí, a gente pode pegar aqui dentro, assim, na argolinha aqui, pode ser só na primeira argolinha mesmo. Opa, estou fazendo um ponto alto aqui. Aí, a gente vai fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto dessa carreira. E na curvinha, a gente faz da mesma forma que eu fiz as duas primeiras que eu ensinei. E quando eu terminar toda a volta do meu trabalho, eu venho aqui para finalizar com vocês e começar a outra parte do bico. Então, chegando aqui no final dos nossos pontos baixos, eu trabalhei todo em torno do trabalho. Aqui eu tenho um ponto alto virado, né, de lado. Eu faço um ponto baixo dentro dele. E agora, eu prendo com um ponto baixíssimo aqui dentro dessa argolinha que a gente fez antes. Aquela correntinha. Aí, ficou assim, o nosso canto. Agora, nós vamos começar a fazer a base do bico. Então, aqui a gente sobe uma, duas, três correntinhas para dar um ponto alto, mais duas para dar o espaço. E no mesmo lugar, aqui, a gente faz um ponto alto. Deixa eu tentar pegar a correntinha um pouquinho mais, pra ela ficar mais firmezinha. Aqui a gente faz um ponto alto. Agora, a gente faz mais duas correntinhas, pra dar o espacinho, no mesmo lugar, outro ponto alto. Mais duas correntinhas para dar um espacinho, e no mesmo lugar, um ponto alto. Então, assim, vai ficar três lacinhos, assim, três laçadinhas, tá? Todos os cantos vão ser assim. Aí, a gente faz duas correntinhas, pula dois espacinhos de ponto, dois espacinhos, tá? Aqui, no caso, um, dois, e no terceiro, a gente prende com um ponto baixo, ficando assim. Deixa eu mostrar melhor aqui, ficando assim. A gente faz mais duas correntinhas, uma, duas. E aqui, agora a gente pula dois espacinhos, dois pontos baixos, e no terceiro a gente vai fazer um ponto alto. Aí, duas correntinhas para fazer o lacinho, dar o espacinho, no mesmo lugar, fazer tipo um lequezinho, fica mais um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. No canto, são três lequezinhos, tá? Aí, faz duas correntinhas, pula dois pontos baixos e prende com ponto baixo. Faz mais duas correntinhas, pula dois pontos baixos, prende e faz um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, outro ponto alto no mesmo lugar para ficar um lequinho. Faz mais duas correntinhas, a gente vai repetir isso até o final. Duas correntinhas, pula dois espacinhos, prende com um ponto baixo. Agora, duas correntinhas, pula dois pontos baixos, no terceiro, vamos fazer o lequezinho. Um ponto alto, duas correntinhas de espaço e um ponto alto no mesmo lugar. Aí, a gente faz mais duas correntinhas, pula dois espacinhos e prende com um ponto baixo o nosso lequinho ali. Faz mais duas correntinhas e agora pula dois pontos baixos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar outro ponto alto, ficando um lequinho. Duas correntinhas,
pula 2 pontos baixos, no terceiro prende com um ponto baixo. Assim. 2 correntinhas, pula 2 espacinhos, no terceiro faz um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar, formando o lequezinho de novo. Mais 2 correntinhas, pula 2 pontos baixos, no terceiro um ponto baixo para prender. E vamos fazer até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, que eu fiz todos os meus motivinhos, então eu tenho que fazer o canto igual ao primeiro. Faço 2 correntinhas, dou a laçada e aqui nesse canto, nesse ponto bem do canto aqui, eu vou fazer um lequezinho. 2 correntinhas. No mesmo ponto, subo outro ponto alto, fazendo um leque. Aqui é o ponto baixo entre os leques, tá? E aqui é o primeiro leque. No canto, todos os cantos vão ter 3 leques. Então, eu faço mais 2 correntinhas, no mesmo ponto, faço outro ponto alto. Mais 2 correntinhas, no mesmo ponto, faço outro ponto alto. Ele vai ficar assim, ó, o lequezinho assim. Então, agora a gente volta a fazer os motivinhos normais. 2 correntinhas, pula 2 pontos baixos, no terceiro prende com um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 pontos baixos, no terceiro faz o lequezinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, opa, enrolou aqui, 2 correntinhas, e no mesmo ponto baixo a gente faz outro ponto alto, ficando o lequezinho. 2 correntinhas, pula 2 pontos baixos, aqui, 2, no terceiro, prende com um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 espacinhos, 2 pontos baixos, no terceiro, mais um lequezinho. Um ponto alto com 2 correntinhas e no mesmo ponto, outro ponto alto, formando assim nosso lequezinho. E nós vamos fazer isso até o final do trabalho todo ao redor do trilho. Sempre lembrando que o canto, a gente forma 3 lequezinhos. Chegando aqui no final do contorno, eu fiz o meu lequinho, 2 correntinhas, pulo 2 espacinhos e prendo com um ponto baixo no próximo. Vocês estão vendo aqui que o meu sobrou um espacinho só para poder prender nas laçadinhas, nos lequinhos dos cantos. Não tem problema, se faltar ou se sobrar mais pontinhos, vocês podem fazer adaptação para dar certinho, tá? Aqui não tem, aí pode pular ou 3 pontinhos baixos ou um pontinho. Faço 2 laçadinhas e nesse primeiro aqui que eu fiz, eu vou prender na minha terceira correntinha, deixando 2 para o lequinho. Prendo com um ponto baixíssimo, assim. Agora que eu prendi com esse ponto baixíssimo, nós vamos começar a fazer os pontos puffs. Vamos fazer o bico. A gente já dá uma laçada na agulha, entra aqui nesse primeiro ponto alto, que eram as 3 correntinhas primeiras, que formavam um ponto alto. Tu entra, puxa, dá a laçada na agulha, entra aqui entre eles, ó. Aí, puxa uma laçada, mais uma laçada, mais uma laçada. Puxa 3 laçadas. Tira todas, sobrando assim, 2 na agulha. Sobraram 2 na agulha, faz um ponto baixo. Aí, agora, a gente vai fazer o lequinho do meio. Tá vendo que foi aqui, ó, nesse ponto alto aqui.
Aí, pra fazer o leque do meio, a gente faz um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. A gente faz 3 pontos altos dentro dessa laçadinha, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, no mesmo lugar. Ele vai ficar assim, o início, um ponto puff, 3 pontos altos, duas correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos. E agora, a gente vai fazer o ponto puff de novo. Dá uma laçada, entra aqui, entre o ponto alto, entra embaixo dele, puxa uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira da agulha todas elas, ficando essas duas, e faz um ponto baixo. Aqui no canto, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Todos os cantos vão ser assim como eu estou fazendo. Já no próximo ponto alto aqui da base, a gente vai fazer outro ponto puff junto. Uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo, sobrando as 2 correntinhas, e fecha com um ponto baixo. Aí, aqui, a gente já começa os pontos altos de novo, vou fazer um lequezinho dentro do lequezinho. A gente tem que fazer 3 pontos altos. Um ponto alto dentro daquele último lequezinho do canto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos dentro do lequezinho. 1, 2, 3. E agora, para fechar o nosso cantinho, mais um ponto puff. Assim, a gente pega o ponto alto por baixo dele, assim, puxa uma laçadinha, dá pra dobrar o trabalho pra ficar melhor, ó. 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Puxa tudo, fica 2 laçadas aqui na agulha, fecha com um ponto baixo. Na carreira anterior, a gente fez um ponto baixo aqui entre os lequinhos. Aqui, a gente já dá uma laçada depois do ponto puff e vai direto para o próximo lequinho, fazendo outro ponto puff. Então, uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Puxa tudo e ponto baixo. Agora, dentro do lequinho, a gente vai fazer outro lequinho, com 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas de espaço. Opa, escapou da agulha. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no último ponto alto, o ponto puff de novo, ó. Bota a agulha embaixo do ponto alto, puxa uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo da agulha, sobrou 2 argolinhas, fecha com um ponto baixo. Então, esse aqui foi o canto, que são 2 juntos, né? E depois eu já fiz o meu próximo. Agora, de novo, a gente tem mais um lequinho. A gente já pega direto, faz a laçada e faz o ponto puff. Uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo e um ponto baixo. Depois do ponto puff, então, a gente faz aqueles 3 pontos altos. 1,
2. Ai, ele enrola um pouquinho aqui, desculpa, gente, pela batida aí. É a primeira vez que eu tô gravando o vídeo, então às vezes dá algumas coisinhas no caminho. 3 pontos altos. Todos dentro do lequinho, tá? Que a gente vai fazer agora outro lequinho, então 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos dentro do lequinho. 1, 2, 3. E agora o ponto puff em cima daquele ponto alto. Uma laçada na agulha, entra aqui no ponto alto, puxa 3 laçadas. 1, 2, 3. Tira tudo, prende um ponto baixo. Vamos fazer de novo, mais um, ó, estão ficando assim, tá? Na lateral aqui. Ponto puff direto, dá laçada na agulha, entra no ponto alto, uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo, um ponto baixo. 3 pontos altos dentro do leque, 1, ai, escapou. É bom porque assim a gente vai fazendo junto. 1, 2, 3. 2 correntinhas de espaço para formar nosso lequezinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E o ponto puff. Entra no ponto alto, uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Vocês veem que as laçadinhas eu dou elas grandes, ó. Eu dou uma esticada, aí tiro tudo, fica 2 argolinhas, um ponto baixo para fechar. E vão ficando assim. Vou fazer mais um junto com vocês, aí depois eu faço até chegar ao canto para ensinar como a gente faz o canto de novo, para explicar o canto. Fez o ponto puff, dá uma laçada na agulha, vai direto no lequezinho, no primeiro ponto alto, faz um ponto puff de novo. Uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo, um ponto baixo. 3 pontos altos dentro do lequezinho. 1, 2, 3, 2 correntinhas de espaço para fazer outro lequezinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ponto puff em cima do ponto alto. Opa, a gente entra aqui atrás do ponto alto, dá uma laçadinha, 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Tira tudo, ficou 2 argolinhas, fecha com ponto baixo. Eu vou fazer até o final da carreira, esses motivinhos aqui, e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, fiz todos os pontinhos com os lequinhos, ponto puff com os lequinhos. Chego aqui no final, lembra que a gente tem aqueles 3 lequinhos que é o do canto, né? Então, a gente terminou aqui aquele ponto puff, tu entra no primeiro ponto alto aqui pra fazer outro ponto puff, tá? Então, faz uma laçadinha. Dá pra dobrar o trabalho assim como eu dobro pra ficar mais fácil, ó. 2 laçadinhas, 3 laçadinhas. Aí, puxa tudo, ficam 2 laçadinhas, fecha com um ponto baixo. Dentro do primeiro leque aqui, a gente vai fazer igual, 3 pontos altos. Dentro do primeiro lequezinho, tá? 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do mesmo lequezinho. 1, 2, 3.
Agora, aqui no próximo ponto alto do leque, a gente vai fazer um ponto puff. Entra aqui por trás do ponto alto, dá uma laçadinha, duas laçadinhas, três laçadinhas. Puxa tudo, fica duas laçadas, fecha com ponto baixo. Agora, aqui no canto que tem a diferença, ó, a gente fez o primeiro motivinho, né? Igual a gente fez nas laterais aqui. Agora, no próximo ponto alto aqui, a gente já vai fazer o ponto puff de novo, porque são dois pontinhos juntos que a gente tem aqui. Então, a gente dá uma laçadinha, duas laçadinhas, três laçadinhas. O que muda é só nos cantinhos, tá? Sobraram duas laçadinhas na agulha, fecha com ponto baixo. E no próximo leque, dentro dele, três pontos altos. Então, um, dois, três. Duas correntinhas de espaço para formar o lequezinho, mais um, vou dar uma enroladinha aqui, essa linha. Dois, três. E no último ponto alto, o ponto puff. Passa por trás dele, uma laçadinha, duas laçadinhas, opa, três laçadinhas. Tira tudo, ficou duas laçadas, fecha com ponto baixo. Ficando assim o cantinho, tá? E agora, a gente vai continuar a lateral, igual a gente fez do outro lado. Terminou aqui o ponto puff, a gente pula pro outro ponto alto, pro outro lequezinho e faz outro ponto puff. Uma laçadinha, duas laçadinhas, três laçadinhas. Puxa tudo, fecha com ponto baixo. Dentro do lequezinho, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas de espaço dentro do mesmo lequezinho, mais um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e o ponto puff em cima do ponto alto. Uma laçadinha, duas laçadinhas, três laçadinhas, puxa tudo, fecha com ponto baixo. E vai começar a carreira tudo novamente. Quando a gente terminar tudo, aí vamos fazer a outra parte. Lembrando, pessoal, que vocês vão fazer tudo ao redor e eu venho para mostrar a próxima parte, tá? Lembrando que aqui nos cantos vão ficar sempre dois pontos puffs juntinhos assim, porque a gente tem três lequezinhos para formar o nosso cantinho. Chegando no final de todas as voltas que a gente fez esses lequinhos com os pontos puffs, a gente tem que prender esse último ponto puff que a gente fez nesse primeiro aqui. A gente prende, bota, introduz dentro do ponto puff, puxa e prende com um ponto baixo. Assim. Aí eles ficam juntinhos. Agora, a gente sobe uma, duas, três correntes para dar um ponto alto, altura de um ponto alto. Faz mais duas correntinhas para virar e volta no mesmo lugar fazendo um ponto alto, formando assim um lequinho. Esse aqui é o primeiro lequinho da lateral do trabalho. Agora, a gente faz duas correntinhas e no meio do lequinho, dos cantos aqui, no meio do primeiro lequinho, a gente prende com um ponto baixo. Aí, faz mais duas correntinhas de espaço. E no meio desses pontos puffs, agora é que nós vamos fazer os lequinhos, tá? A gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Como é o canto, nós temos que fazer três lequinhos juntos. Então, mais duas correntinhas. Outro ponto alto no mesmo lugar. Mais duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar.
Vai ficar assim, ó. Igual a gente fez lá na primeira, antes de fazer os lequinhos com os pontos puffs, tá? Vai ficar 3 lequinhos no canto. Aí, a gente faz 2 correntinhas de espaço e no meio desse lequinho, a gente prende com um ponto baixo. Mais 2 correntinhas de espaço e no meio dos pontos puffs, daí a gente vai fazer o lequinho. Já estamos começando a parte de cima do trilho. 2 correntes de espaço no mesmo lugar, no meio dos pontos puffs, um ponto alto. Aí, vai ficando assim. Mais 2 correntinhas de espaço, no meio do lequinho, prendo com um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer essa repetição. 2 correntinhas de espaço, no meio dos pontos puffs, um ponto alto, vou fazer o lequinho novamente. 2 correntinhas, opa, fiz o ponto alto, 2 correntinhas de espaço no mesmo lugar, no meio dos pontos puffs, outro ponto alto, para ficar o lequezinho. Assim. Mais 2 correntinhas de espaço, no meio do leque, prendo com ponto baixo. E eu sigo assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, ó, prendi nesse último lequinho aqui da carreira. Eu vou pro meu canto. Faço 2 correntinhas no meio dos lequinhos aqui. Dos pontos puffs, faço o meu lequinho com um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto. A gente vai chegar aqui no canto agora, né? Então, nós prendemos aqui no primeiro lequinho do canto um ponto baixo, subimos 2 correntinhas e no meio desses 2 pontos puffs juntos, nós vamos fazer aquele leque, aquele cantinho de 3 leques. Faz o ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Sempre no meio desses 2 pontos puffs juntos, a gente faz uma sequência de 3 lequinhos. Aí, faz 2 correntinhas, prende no meio do lequinho com um ponto baixo e começa a carreira da lateral aqui. Então, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas de espaço no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntinhas de espaço, no meio do lequinho, prende com um ponto baixo. E vai ficando assim. A gente vai fazer isso por toda a volta. Aí, depois eu volto para mostrar de novo como faz o lequinho com o ponto puff. Sempre lembrando que no cantinho fica um conjunto de 3 lequinhos. E no meio, fica só um lequinho no meio dos 2 pontos puffs. Aqui nós terminamos nossos lequezinhos simples. Então, para fechar, a gente vai na terceira correntinha que a gente fez, que formou um ponto alto, e fecha com um ponto baixo. Agora, a gente vai começar a nossa carreira de leques com os pontos puffs, tá? Dá a volta na agulha e vamos fazer o primeiro ponto puff dentro desse primeiro ponto alto. Puxa uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Tira quase todas, deixa uma para ficar 2 laçadas e faz um ponto baixo. Agora, aqui, dentro do lequezinho, a gente vai fazer 3 pontos altos. Os primeiros é sempre um pouquinho mais chatinho de fazer, mais difícil, porque não tem uma base para ti poder segurar direito o trabalho, né? 2 pontos altos, agora é meu terceiro ponto alto dentro desse primeiro lequezinho. Faço 2 correntinhas
de espaço e mais 3 pontos altos aqui dentro desse lequezinho. Já fiz 2 pontos altos, agora o terceiro ponto alto. Agora, o ponto puff para fechar esse leque. 2 laçadas, 3 laçadas. Tira tudo e fecha com um ponto baixo. Ficou assim nosso primeiro lequezinho. Agora, a gente vai pro canto. Lembra que o canto tem 3 leques juntos, né? A gente já dá uma laçada, primeiro ponto alto, a gente vai fazer o primeiro ponto puff. Dá uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Tira tudo, faz um ponto baixo. Dentro do primeiro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lequinho. 1, 2, 3. E um ponto puff em cima do próximo ponto alto. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Tira tudo, fecha com ponto baixo. Lembra que aqui no cantinho... Ai, eu acho que eu lacei o ponto alto, calma aí. Vamos refazer esse ponto puff aqui. Aqui a gente fez o ponto puff. Junto com ele, agora nesse próximo ponto alto, a gente faz outro ponto puff. Vão ficar 2 pontos puffs juntos, porque é nosso cantinho, lembra? Sempre no cantinho a gente faz dessa forma. Aí, fechou o ponto puff. Vamos fazer 3 pontos altos dentro do lequinho. Então, aqui, um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos dentro do mesmo lequinho. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. E em cima do ponto alto de baixo, a gente faz um ponto puff. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. E fecha com um ponto baixo. Esse é o nosso cantinho. Fica com esses 2 lequinhos juntos. Então, aqui agora a gente vai dar continuação à carreira. Faz 2 correntinhas de espaço. Opa, não faz 2 correntinhas de espaço. A gente tá naquela carreira que não faz espaço. Depois do ponto puff, a gente dá a laçada e vem direto pro outro ponto alto e faz outro ponto puff. Pro próximo ponto alto do próximo lequinho, faz um ponto puff e fecha com ponto baixo. Dentro do lequinho, a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos dentro do mesmo lequinho. 2 pontos altos, 3 pontos altos. E a gente faz o ponto puff. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Fecha com um ponto baixo e vamos seguir assim até o final da carreira. E nós vamos fazer, eu já fiz aqui com vocês, esse é o segundo trabalhinho, então nós vamos fazer aqui, a gente fez 2 carreiras desses lequinhos com o puff. Vamos fazer o total de 5 carreiras. Aí, termina o trabalho e eu venho ensinar vocês como finalizar. Terminei aqui o meu trilho. Fiz um ponto baixíssimo no último pontinho
e arrematei. Aí, agora falta só fazer o acabamento.